Prezadíssimos irmãos, a paz seja convosco mais uma vez. Quero convidar-te para estudarmos a palavra de Deus nos temas da nossa escola bíblica dominical. Neste segundo trimestre, começamos um estudo, como já anunciado na semana passada, sobre o Sermão do Monte, encontrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O tema geral do trimestre versará sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo em todos os tempos. E nesta lição número 2, já estamos, portanto, no segundo domingo deste nosso segundo trimestre de 2022, o tema desta lição será o sal da terra e a luz do mundo, ou melhor, sal da terra e luz do mundo. Uma expressão bem conhecida de todos os crentes e até dos descrentes, aqueles que já de alguma forma ouviram falar, tomaram, portanto, conhecimento desta expressão bíblica, que tem vários significados, várias aplicações, mas para o crente em Jesus Cristo, ela traz uma responsabilidade muito grande, por conta de que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, nos intimando, na verdade, a sermos o sal que tempera, mas também conserva os alimentos, no caso do sal físico, natural e literal, mas em sentido figurado, metafórico, significa que a vida do crente neste mundo precisa ser uma vida que influencie de forma positiva e ao menos conserve e preserve o que há de bom ainda neste mundo. A igreja, portanto, está no mundo para ser luz, mas também o sal que preserva. É o que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. O verso 13, por exemplo, diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O verso 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Então muda a figura de linguagem agora, metáfora, de sal para luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. E uma aplicação desses dois trechos, desses dois textos, melhor dizendo, é o que encontramos no versículo 16, onde o mestre divino diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se alguém quiser nos perguntar ou quiser saber o que queremos dizer com luz, ou o que o Senhor Jesus quer dizer com luz do mundo, esse versículo 16 responde de uma forma bem precisa e não temos necessidade de buscar outro contexto, porque o texto claramente diz: resplandeça a sua luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras. Então, as boas obras do crente no mundo, diante das pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento salvífico com o Senhor nosso Deus, hão de ver essas boas obras, enxergar a obra do Criador na vida dos crentes. Portanto, a isto a gente chama de bom testemunho. Bom testemunho. Glória a Deus. O texto, portanto, que nos serve de base está aqui nesses quatro versículos, do 13 ao 16, e contém um ensino muito precioso, apesar de ser bastante falado, ensinado e pregado. É importante retomarmos essa realidade por conta de que realmente o mundo está cada vez mais distante de Deus nas questões de princípios éticos e também morais. É preciso, portanto, enfatizar nesta nossa lição número 2 o papel do cristão como sal da terra e luz do mundo. Não é sal da igreja, é sal da terra. Não é luz da igreja, é luz do mundo. Porque é lá, nas trevas do mundo, é que a luz deve brilhar realmente. Seria
realmente muito mais fácil brilhar no meio de tantas outras lâmpadas acesas, mas uma apenas não fará muita diferença. Agora, brilhar no mundo, isso é o que importa, e Paulo também vai falar sobre este assunto, dizendo que nossa vida é como um luzeiro neste mundo de trevas, indicando, portanto, ao pecador o caminho certo a seguir. Sal da terra. O sal tem basicamente duas funções na questão material. É exatamente temperar e preservar. Em Colossenses, no capítulo 4, verso 6, uma aplicação figurada de sal, o apóstolo vai dizer que a palavra do crente, que o falar do crente, que as suas comunicações devem ser de forma equilibrada, e ele usa o termo lá, temperada com sal, nem excessivamente salgada e nem também insonsa, porque também não faria efeito algum. É preciso encontrar este ponto de equilíbrio para que o sal realmente e efetivamente possa temperar a vida daqueles que entram em contato conosco ou que nós entramos em contato com ele, porque na verdade o sal só se torna efetivo e produtivo e útil quando sai do saleiro e é colocado em contato com o alimento a que ele deverá temperar. Ele então vai dar sabor, vai dar gosto àquilo que efetivamente não tem gosto. Então, aplique isso para a vida do crente. Quando o crente está em contato com as pessoas do mundo, no sentido de uma evangelização, de um testemunho público de sua fé em Cristo, ele estará dando gosto, trazendo gosto para aquele mundo que está em desgosto, ou as pessoas que estão vivendo desgostosamente no mundo. Então, efetivamente, esse é o ensino precioso desta metáfora, onde Jesus categoricamente diz que o crente é o sal da terra, o sal da terra. Aleluia. A palavra sal aparece como substância efetiva para salgar, para temperar, mas também para preservar. Em Jó, no capítulo 6, um texto famoso, onde Jó pergunta: é possível comer alguma coisa que é insípida ou terá gosto a clara do ovo se não colocar sal? Portanto, a prática de usar o sal para temperar comida, isso vem desde os tempos idos da humanidade, desde que se descobriu e se utilizou, ninguém sabe exatamente quando, mas desde os primitivos dias da humanidade que se usa, portanto, o sal. O livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia, só relembrando, em torno mais ou menos de 1900 a, quem sabe, 2000 anos antes de Cristo. E já é mencionado lá o sal dando gosto, dando tempero ao alimento. Isto no sentido físico. As palavras, tanto no hebraico quanto no grego, especialmente na língua grega, trazem, segundo os dicionaristas, alguns sentidos para a palavra sal. O primeiro é como tempero, como falamos. O segundo, como substância fertilizante para a terra arável. Isso diz um dos dicionários que consultamos. Em terceiro lugar, como substância que conserva os alimentos em relação à deterioração. Isto é bem patente, conhecido culturalmente em todos os lugares do mundo. No Brasil não é diferente, porque antes de alcançarmos o nível da refrigeração, da tecnologia, de termos a preservação dos alimentos por esfriamento ou por congelamento, já se fazia isso com sal. Preservava-se os alimentos para viagem longas ou mesmo para manter em casa, através de esfregá-los literalmente no sal ou esfregar o sal no alimento, na carne, especialmente peixes também. Consequentemente, se preservava e o sal, ou melhor, a comida não estragava, especialmente as proteínas das carnes e dos peixes. Glória a Deus pela essa descoberta, né, das bênçãos naturais que Deus deixou no planeta. Um outro sentido é como, agora no sentido figurado, como sabedoria e graça
no discurso. Então, quando Paulo diz que nossa palavra deve ser temperada, tem a ver com a sabedoria com que falamos as palavras, com que nos expressamos, nos comunicamos e abordamos as pessoas também. Certamente é disto que ele está dizendo quando fala que a nossa palavra deve ser temperada com sal. E todos nós sabemos que uma comida muito salgada não é saudável, mas também sonsa, ela não é saborosa, ela não é, é aprazível, certamente, né? Se não tiver sal, porque é o sal que vai dar o sabor efetivamente ao alimento. Glória a Deus. A importância do sal, portanto, se reside nesses dois itens básicos, nessas duas funções básicas, tanto de temperar como de preservar, talvez ainda de preservar como melhor, como mais importante função do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois o alimento na medida certa, o sal colocado na medida certa, vai realmente tornar-se saboroso, repetindo a clara do ovo que o Jó reclama lá, que não dá para comer sem o sal. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de acordo com essa ideia de não em excesso, né, de uma boa influência, de dar sabor, de tornar saboroso as coisas, o ambiente onde vivemos. Eu sei que todos nós que somos crentes e somos inteligentes já sabemos que, portanto, a lição básica sobre o sal é o fato de que ele influencia, ele não se deixa influenciar, mas influencia. Coloque o sal em contato com qualquer tipo de ingrediente ou alimento e ele se fará sentir. Ele mesmo não é influenciado. Consequentemente, esta devia ser a realidade da vida do crente. Ele devia estar na sociedade influenciando e não sendo influenciado, como infelizmente vemos na maioria dos casos por aí afora. Igrejas, congregações, comunidades inteiras totalmente contaminadas, ou melhor dizendo, influenciadas pelas ideias, ideologias e jeitos e trejeitos e espíritos mundanos, como a Bíblia Sagrada vai dizer. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados literalmente no mundo para manter este processo de preservação. A Bíblia Sagrada vai dizer sobre o mundo, em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. Isso significa que ele está mergulhado no maligno, está sob o domínio do maligno. E quando falamos de mundo, não estamos falando do planeta propriamente dito no sentido físico, geológico, não, mas sim do sistema dominado pelas ideologias que há no mundo, regido por pessoas, por cérebros pensantes, naturalmente, né? Porque há alguns que não pensam, mas pelas pessoas que regem, que criam estilos de vida, que vêm, aliás, elaborando criando coisas, como disse Salomão, que Deus nos fez reto, mas o homem inventou muitas coisas, realmente, as invenções humanas, que nem todas elas são úteis ou de acordo com o plano de Deus. E quando a Bíblia diz, então, que o mundo não deve ser amado pelo crente, nem mesmo desejado pelo crente, mas deve ser evitado, é este mundo contra Deus ou anti-Deus ou a parte de Deus, que despreza Deus. São os sistemas realmente que regem a vida da sociedade, calcada em 3 princípios básicos, a de fama, de prazer e de riquezas. Realmente o mundo está calcado nessas coisas e vai cada dia se deteriorando por conta de que falta o sal necessário para salgar e preservar estes relacionamentos. Aí está a grande responsabilidade, portanto, do crente, estar inserido na sociedade, não se ausentar, não se alienar, mas estar em contato, porque o sal só se fará sentir, repito, se ele sair do saleiro e entrar em contato com os alimentos. Assim o crente também será influência para a sociedade se ele realmente sair da sua área de conforto, de suas 4 paredes confortáveis e sair do ambiente, do evangeliquez e for efetivamente em contato com o mundo para influenciar. Aí, tanto nós vamos dar sabor ao mundo, quanto também
preservar, que são as duas básicas funções do sal. Então, o cristão, como sal, deve influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho com vigor, com força mesmo, com poder, mas com sabedoria também, com respeito às pessoas, às personalidades, mas não pode ter medo efetivamente. Ser o que ele é efetivamente na escola, no trabalho, na sociedade, no trânsito, na vizinhança, onde for, e na igreja também, naturalmente. Ele estará, por certo, ao natural influenciando. O sal não faz alarde, o sal não grita, não prega, o sal apenas é colocado em contato com os alimentos e ele se dilui, ele desaparece literalmente nos alimentos, mas se faz sentir, e é isso que Deus quer, certamente. E seremos tudo isso com a graça que Ele nos der por seu Espírito Santo nesta sociedade que a cada dia, como dissemos, vai se deteriorando cada vez mais. Mas a outra metáfora que nós temos aqui no versículo 14 de Mateus 5 é a da luz, que diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como já dissemos, luz também vai falar do nosso testemunho cristão efetivo. E, novamente, a luz não faz alarde, não faz barulho, não prega, não reclama, não determina, não diz nada disso. Apenas é luz. É luz pela luz. Ela apenas brilha nos ambientes onde ela está e transforma a escuridão em plena luz, né? Claridade. E nos enxerga, nos faz ver as coisas. A luz ilumina lugares de trevas. A luz tem várias propriedades, aliás, não só a de iluminar e, portanto, revelar o que está no ambiente, mas a luz também se propaga. A luz aquece. Especialmente nos tempos bíblicos, a luz advinha de lamparinas, de fogo, de acender, de objetos que eram literalmente queimados. Consequentemente, isso trazia não só luminosidade, mas até o calor mesmo das lâmpadas presentes, ou então uma fogueira. Eram iluminações. Então, a luz se propaga, a luz aquece, a luz é meiga, são qualidades da luz. A luz é pura e a luz revela, iluminando os ambientes onde nós estamos. Por falar em ser meiga, a luz não fere, não machuca, a não ser alguns raios, evidentemente, do Sol, por exemplo, que podem ser prejudiciais por conta das ações deletérias do homem no planeta, que quebrou aquela harmonia, por exemplo, do filtro solar que Deus criou para todos nós. Alguns raios de sol que atingem a pele do ser humano, dos seres vivos de forma geral, pode trazer alguns problemas, mas em geral a luz é meiga, ela não machuca, ela não fere. Disse um autor antigo que ela pode brilhar através de uma teia de aranha na simplicidade, não ferir, não cortar, não machucar. Assim é a luz do crente também em relação ao mundo. Não precisamos ser violentos e nem extrapolar, e nem gritar e fazer estardalhaço, como muitos infelizmente fazem. Aliás, Jesus disse que não é pelo muito gritar que as coisas irão acontecer. E é mesmo, não se ganha ninguém no grito também, mas simplesmente brilhando como Cristo fez. Glória a Deus. Está escrito sobre Jesus que ele não viria para fazer alarde ou gritar nas praças ou coisas assim, mas apenas viver a realidade espiritual, isto é, a luz que ilumina o caminho daqueles, ou a vida, a luz que brilha, conforme o profeta Isaías falou no capítulo 9, que Jesus é a grande luz que brilharia no meio do povo que estava vivendo nas trevas, na escuridão, realmente da ignorância, do pecado e da promiscuidade e tudo mais. Da mesma forma, a igreja, o crente individualmente, a igreja como corporativamente falando, deve brilhar neste mundo, trazendo essa iluminação correta, fazendo o povo enxergar o perigo que está diante dele, porque o ímpio, por exemplo, conforme é escrito em Provérbios 4, lá no verso 18 e 19, diz que a vida dele é como a escuridão, nem sabe ele em que tropeça, porque não está enxergando. Mas a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dia perfeito. Então, se formos luz no mundo,
nós vamos, evidentemente, brilhar e ajudar essas pessoas a enxergar melhor as coisas, os empecilhos, os obstáculos que o pecado traz, que o diabo coloca diante dos seres humanos também. Vós sois a luz do mundo. O próprio Senhor Jesus disse que ele, enquanto estava presente, era a luz do mundo e continua sendo hoje através da igreja, porque Cristo se manifesta para o pecador através da igreja. Então, a luz é meiga, não machuca, repetindo, não fere, não, mas apenas brilha, brilha, faz ver, ilumina, revela o que está escondido no meio das trevas. Aliás, ímpios que não querem se converter, disse Jesus no capítulo 3 de João, continuam e preferem viver nas trevas porque as suas más obras, para que as suas más obras não sejam, diz Jesus, reveladas. Mas aqueles que amam a verdade vêm para a luz, porque o que eles fazem não tem nada o que esconder e é mais para ser revelado mesmo. Outra qualidade da luz, então, é que ela é pura. A luz não se suja, não se macula, não se contamina. Pode brilhar no meio do lodaçal, do maior lamaçal de pecado, por exemplo, mas não se suja. Assim é o crente que, mesmo vivendo no meio de um povo de lábios impuros e de impuros ou de impuros lábios, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 6, nós não nos contaminamos. Podemos simplesmente passar pelas trevas, passar pela lama, melhor dizendo, sem nos sujar, sem se apegar a nós as questões pecaminosas. Assim deve ser o crente também, uma luz que brilha no meio do lodaçal, sem se sujar. Guarda isso e que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente no comentário desta lição. Se você puder estar presente numa de nossas escolas dominicais, ampliaremos ainda mais este comentário lá, porque este mundo que está em trevas precisa desta luz, e a luz de Cristo Jesus há de brilhar através das nossas vidas. Nós não temos luz própria, a igreja não tem luz própria, apenas refletimos a luz maior do Cristo bendito, nosso Salvador. Fique bem claro isto então, né? Nós somos como a lua que reflete a luz do sol. Malaquias disse que o Messias seria como o sol da justiça. É um dos símbolos, é um dos, melhor dizendo, dos tipos, figuras que aparecem no Antigo Testamento para Jesus. Ele é o sol da justiça, a nossa fonte maior de calor, mas de luminosidade também. E o crente tem uma luz derivada. Nós derivamos de Cristo Jesus a luz que fazemos refletir no mundo que está em trevas. É desta forma que evangelizamos, que damos o nosso testemunho. Então, voltando ao versículo 16, para encerrarmos, diz o seguinte, de Mateus capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai, a vosso Pai que está no céu. Não é obra só, é boas obras. Então as boas obras se identificam aqui como a luz que vai brilhar e fazer os pecadores entender que realmente tem uma luz maior e que essa luz maior é Deus, representada, ou melhor, refletida na vida de todos os salvos. Que Cristo Jesus nos dê a sua graça, que todos nós crentes em Jesus possamos brilhar mais e mais, sendo sal também para dar gosto a este mundo que está em desgosto e também temperar, tornando-o mais saboroso e igualmente preservado do pecado e da deterioração, porque este mundo, disse João, está mergulhado no maligno, está apodrecendo no pecado, mas o sal vai preservar e trazer muitas almas para o reino de Deus. É o desejo nosso, em nome de Jesus. Amém.